A você que acompanha o portal de notícias de destaque regional, seja muito bem-vindo a esta edição do Esporte DR. Vão iniciar as disputas da etapa regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. A competição terá início na manhã desta sexta-feira, dia 7, no município de Pinhalzinho. O articulador desportivo da FESPORT, Ederson Morosini, fala sobre a competição e a organização do evento esportivo. Futsal São Lourenço arranca empate do São Francisco Futsal. O jogo foi disputado na noite desta quarta-feira, dia 5, em São Francisco do Sul. Resultado compõe as disputas do retorno da primeira fase da Copa Santa Catarina. A bocha feminina chegou ao fim da primeira fase do JASLO, em São Lourenço do Oeste. Os últimos confrontos foram disputados na noite desta quarta-feira, dia 5. Nesta sexta-feira, dia 7, serão iniciadas as disputas do mata-mata do futsal pela 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Jogos serão realizados no ginásio Adilson Rogério da Croce. Departamento Municipal de Esportes de São Domingos confirma a composição das semifinais do Campeonato Municipal e Regional de Futsal. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Esporte DR. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Nós, da Império Esportes, entendemos que a infância é o momento mágico da vida. Por isso, em outubro ofertamos opções especiais de presente para crianças. Afinal, o mês é delas, não é? Venha à Império Esportes e confira os artigos esportivos, agasalhos, uniformes e demais opções de presentes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp. O fone é 3344 1151. A você que acompanha o Esporte DR, voltamos e vamos trazendo informações sobre as competições regionais organizadas pela FESPORT. E hoje o convidado é Ederson Morosini, o PEP, organizador de algumas inúmeras competições aqui na região. Ederson, seja muito bem-vindo ao Esporte DR. Obrigado, Alípio. Então a gente está aqui para divulgar, sim, e alguns eventos que já se passaram, alguns que vão acontecer ainda agora no decorrer desse mês. A gente está em algumas competições já encerrando, né, nas fases estaduais, principalmente a nível escolar, e temos algumas ainda nas fases regionais e micro-regionais. Então, de todas as idades, como diz, dos 11 anos aos 60 anos, e a gente espera que com isso a gente tenha o maior número de participação e que venha trazer o esporte, enfim, e todas as modalidades para todas as idades das pessoas no estado. Uma das competições que chegou ao fim, que na verdade foi um dia, né? Foi os Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST, aqui na classificatória regional. Quando que foi essa competição e como é que se deu as disputas? Então a gente teve um número um pouco menor do que o normal dos outros anos que se antecederam, né, a Covid, mas tivemos 4 municípios participando esse ano da fase micro-regional do JAST. Então, municípios de Coronel Martins, Galvão, São Lourenço e Campo Herê. Tivemos disputas nas modalidades de bocha, bolão, truco, canastra. Tivemos classificação também do dominó e danças também que aconteceram durante essa fase micro-regional. A competição aconteceu em São Lourenço na terça-feira, no dia 4, então, aconteceu essa competição. Passamos aí praticamente o dia todo em competições com esses meninos de 60 anos ou mais, né? Então, mas é uma competição diferente, uma competição legal, eles gostam de participar e eles esperam praticamente o ano todo para que ocorra. Esse ano, na verdade, foi um pouquinho mais tardio, geralmente se inicia lá no mês de março ainda as competições do JAST. Foram jogados um pouco para frente essa competição, inclusive o estadual, né, que vai acontecer somente lá no mês de dezembro. Mas o importante é acontecer e eles estavam felizes de estarem participando dessa competição. Classificando nessa etapa micro-regional, regional vai direto para estadual, é isso? Isso, então o JAST é um pouquinho diferente das outras competições.
ele tem somente a fase micro-regional e estadual. Então, nas modalidades coletivas, a gente tem a classificação da micro-regional somente o primeiro colocado, e nas competições de duplas, trios e danças, então a gente tem classificados os primeiros e segundos lugares também para a fase estadual. E a estadual acontece aonde? Em São Bento do Sul, de 7 a 11 de dezembro. Então, é bem lá no finalzinho do ano, mas a gente já espera que o clima também esteja melhor, né? Porque a gente sabe da dificuldade dos idosos de sair de suas casas também, tem a questão de locomoção, então tudo um pouco atrapalha se não tiver um clima favorável e uma cidade também que receba bem esses idosos. Uma outra competição que acontece em paralelo é os Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, que aqui na nossa regional está chegando a fase da etapa regional. Quando que acontecem esses jogos? Então a gente inicia agora na quinta-feira e ele prorroga algumas modalidades até no dia 12, então na quarta-feira próxima. Nós temos as modalidades coletivas acontecendo no regional, né? Sabendo que o estadual, na verdade, do JASC, dos Jogos Abertos, ele contempla todas as modalidades olímpicas e algumas não olímpicas. Então são 52 praticamente modalidades, né? Incluindo desde lutas, de ciclismo, de natação, de canoagem, então skate, além dos tradicionais, né? Futsal, voleibol, handebol e assim por diante. E nessa fase regional, então, a gente tem somente essas coletivas, que são futsal, voleibol, handebol, basquetebol, então bocha, bolão também, que são tradicionais da nossa região, que são modalidades coletivas. Morosini, quando a gente fala no JASC, muitos competidores já se preparam exclusivamente para essa competição. Ela é uma das maiores do estado. Por que ela é tão cobiçada na classe esportista? Na verdade, ela já se diz pelo nome, ela é uma competição competitiva, literalmente, então ela é, para algumas equipes, principalmente a nível de rendimento, né? É o ápice, literalmente, né, do esporte do nosso estado. Alguns esportistas são de nível nacional e internacional, então a gente tem competidores que já disputaram Olimpíadas, que disputam Olimpíadas, então, assim, é um grande divisor de águas, literalmente, para esses competidores. Aqui eles conseguem patrocínio, eles conseguem bolsas, então o Estado também dá bolsa para esses atletas campeões, técnicos campeões, então literalmente uma porta para que eles se desenvolvam nesse esporte que eles tanto sonham, e já começam desde cedo, então a partir de 16 anos já podem participar, e geralmente quem se destaca, eles conseguem ter a nível nacional, internacional também a visibilidade, né, que dá a esses jogos, o JASC. Na etapa regional tem algumas modalidades que são mais disputadas. Quais são elas? Então a nossa região, as modalidades individuais não são tão difundidas, né, mas as coletivas geralmente têm muito mais participação. Então, o futsal é o que mais tem participação e praticamente em todo o estado a gente tem o maior número de participantes. Nós temos bolão, bocha. O voleibol é uma modalidade que está crescendo muito na nossa região. Ela vinha de praticamente 8 anos ali sem ter competições regionais que passavam direto para a fase da micro para o estadual. Esse ano a gente tem competição regional, deu as 12 equipes, tanto no naipe masculino como feminino. Então, são modalidades que estão adentrando no gosto, literalmente, das pessoas. Talvez pela essa pandemia, né, que eles conseguiram fazer um esporte de menos contato, né, e teve um pouco mais de adesão. Bocha, bolão, então, também a nossa região é muito difundida. Falta ainda um pouquinho de estrutura, não tem todos os municípios com essas modalidades, mas estão aderindo também. O handebol e o basquete tem-se, mas é bem menos. Os municípios não têm tanta participação como tem na questão do escolar, né, que é principalmente da base. O adulto ele deixa a desejar um pouquinho, mas a gente está tendo também participações. Vai ter 12 equipes, tanto do naipe masculino como feminino, a menos no basquete, né, o basquete que praticamente poucos municípios da nossa região oeste que praticam, né, a gente tem mais difundido um pouco Xaxim, temos Chapecó e São Miguel, praticamente esses municípios que praticam essas modalidades, mas com certeza
vindo da base, né? Porque a gente sempre briga pela base, né? Que é lá o escolar, os joguinhos, a ULESC, enfim, né? Eu acho que vindo esses atletas com o conhecimento e com o gosto dessas modalidades também vão adentrar com maior força nesse regional do JASC, no estadual e assim por diante. Até no ensino fundamental, ensino médio, a educação física ela mudou um pouco a sua visão com esportes. Antigamente era priorizado principalmente o futsal, agora tem outras modalidades que estão passando a fazer parte do currículo. De alguma forma, isso está incentivando a participação dos municípios nessas modalidades? Sim, os profissionais de educação física, um pouco a formação é um pouco diferente do que vinha sendo, ou tendo, né, que é a parte mais tecnicista que a gente fala dentro da educação física, né? Hoje se tem que trabalhar um pouco de tudo e menos, né? Então a gente trabalha, claro, bastante em modalidades, mas trabalha todo desde o conhecimento corporal, que é a questão deles saberem se aceitarem, deles saberem trabalharem o corpo, enfim, a vida deles enquanto cidadão, enquanto pessoa, né? Mas sim, a gente trabalha muito mais modalidades, é que eles conhecem muito mais, né? Hoje o acesso à internet, ao mundo digital, né? Não somente jogos, né? Mas eles conseguem conhecer desde lá uma modalidade diferente que não existe aqui na nossa região, eles conseguem praticar ou difundir e assim por diante. Então, eles têm muito mais acesso e conseguem fazer mais coisas do que antigamente era feito. Com certeza o desporto vai evoluir muito nos próximos tempos, principalmente nas novas gerações. Isso, então a educação física, as escolinhas dos municípios, tudo isso aí tende sim a evoluir e as pessoas conseguindo ir atrás e também, como eu sempre digo, cobrando, né, que se tem algo diferente, eu acho que a gente vai conseguir melhorar sim a qualidade de vida e assim sucessivamente, né, na vida das pessoas. Morosini, e quem classificar na etapa regional, qual é o próximo estágio dentro do JASC? Então, do JASC, das modalidades coletivas, a gente tem a classificação das 3 primeiras equipes, então, para a fase estadual que acontece no município de Rio do Sul. Show de bola. Mais alguma consideração? Eu acho que é isso. E a gente sempre procura vir e mostrar que o esporte faz bem, que a prática do esporte, não interessa se é na questão mais relacionada ao rendimento, como hobby, né? O esporte como hobby faz bem para as pessoas e precisa ter isso, né? Então, tomara que todo mundo consiga um dia praticar um esporte e fazer algo que goste na vida. Show de bola. Morosini, muito obrigado pela tua participação no Esporte DR. Eu que agradeço. Abraço. Boa sorte e bons jogos. E a você que acompanha o Esporte DR, fique ligado. Na sequência, a atualização das competições que estão em andamento em São Lourenço do Oeste e região. Venha para o Chapecó/Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Nós, da Império Esportes, entendemos que a infância é o momento mágico da vida. Por isso, em outubro ofertamos opções especiais de presente para crianças. Afinal, o mês é delas, não é? Venha à Império Esportes e confira os artigos esportivos, agasalhos, uniformes e demais opções de presentes. Estamos na Avenida Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Se preferir, chama no WhatsApp. O fone é 3344 1151. Voltamos com o Esporte DR desta quinta-feira, dia 6 de outubro, e vamos atualizando o andamento das competições de São Lourenço do Oeste e região. Vamos começar com a Copa Santa Catarina de futsal. Na noite de ontem, quarta-feira, dia 5, houve um confronto na cidade de São Francisco do Sul. No ginásio Valdir Quirino da Luz, o São Francisco Futsal encarou o Futsal São Lourenço. Ao término do tempo regimental, o confronto estava empatado em 5 gols. Embora o elenco lourenciano tenha iniciado cadenciando o jogo, foi os mandatários da casa que abriram o placar. Aos 5 minutos e 23 segundos, Pedro Gabriel Góes abriu os marcadores. Foi seguido por Brian Verdeiros Pacagnan aos 7 minutos e 34 segundos e novamente Góes tornou a marcar aos 14 minutos e 43 segundos, deixando o São Francisco Futsal na vantagem de 3-0.
Ainda no primeiro tempo, a Força Lourenciana começou a reação. Aos 17 minutos e 58 segundos, Victor Santos de Oliveira, o Vitão, abriu o placar lourenciano. A ida ao intervalo foi com o placar de 3-1 pró São Francisco do Sul Futsal. A conversa do vestiário fez bem ao elenco lourenciano, porém, a retomada à quadra colocou o time lourenciano propondo mais jogo e buscando empatar os marcadores. Aos 23 minutos e 8 segundos, Renato José da Silva, o Renatinho, diminuiu a vantagem pró São Lourenço. Quem veio a igualar os marcadores foi Cleimar de Lima, o Varejão, aos 23 minutos e 36 segundos. Pouco tempo depois, o goleiro Serjão foi expulso da partida por ter tocado na bola fora da área de defesa e desfalcou o futsal São Lourenço em um momento importante do confronto. Quem não perdeu a oportunidade foi o São Francisco do Sul Futsal, que marcou o quarto gol aos 31 minutos e 21 segundos com o Pedro Gabriel Góes. A equipe lourenciana penou para conseguir um empate, que partiu dos pés de Varejão e aconteceu aos 38 minutos e 59 segundos. A partir daí, o jogo incendiou e a torcida foi para cima fazendo pressão. E a equipe do São Francisco Futsal logrou êxito, abrindo nova vantagem com Victor Torres e Borra, aos 39 minutos e 10 segundos. Novamente, Varejão foi o salvador da pátria e buscou o empate aos 39 minutos e 19 segundos. Com a torcida pressionando, o São Francisco conseguiu segurar o futsal São Lourenço e o jogo terminou empatado em 5-5. Com esse resultado, a classificação ficou da seguinte forma. No grupo B, o São Francisco Futsal é o atual líder com 10 pontos. A campanha conta com 5 jogos disputados, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Futsal São Lourenço ocupa a terceira colocação e tem 5 pontos em 5 jogos disputados, tendo 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Com essa classificação, se fosse hoje o término da primeira fase, Futsal São Lourenço estaria fora da competição. Porém, como ainda tem mais um jogo contra a Xaxiense, Futsal São Lourenço ainda tem uma possibilidade de conquistar uma vaga na classificação para a segunda fase, porém depende da vitória e o outro concorrente é o Caçador Futsal, que precisa no mínimo de 1 derrota para o Futsal São Lourenço buscar a classificação. O confronto entre Futsal São Lourenço e Xaxiense ainda não tem data confirmada, porém tende a acontecer na próxima semana. Voltando ao desporto de São Lourenço do Oeste, vamos falar um pouquinho mais sobre a 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. O Jaslo, na noite desta quarta-feira, também teve disputas por essa competição e foi na modalidade da bocha, no naipe feminino. 2 jogos foram realizados no Centro Esportivo Municipal, sendo que um deles foi entre Brejeiros Futsal Clube Associação Lourenciana de Bocha versus Bellatrix Futsal Clube AS Tintas. Ao término do confronto, a equipe do Brejeiros comemorou a vitória pelo placar de 12-5. A Associação Esportiva Prado, equipe A, foi à cancha contra a XBET 99, equipe A. Ao término do confronto, a Associação Prado comemorou a vitória pelo placar de 12-9. Esses foram os últimos confrontos da primeira fase e essa modalidade voltará a ter disputas a partir da próxima semana, já pela segunda fase de competição. Por falar em segunda fase de competição, o Jaslo também vai dar início à segunda etapa das disputas de futsal. Desta vez, na modalidade, no sistema mata-mata, os jogos serão iniciados no ginásio Adilson Rogério da Croce, na noite desta sexta-feira, dia 7. As primeiras equipes a irem à quadra são as seguintes: Invictus versus Venezuela, futsal social, a partir das 19h30, em jogo válido pela Série B. Também pela Série B, SC Braca Pastaway vai encarar a Garagem 77 a partir das 20h30. A partir das 21h30, o São Roque Futsal Clube vai encarar a Auto Center Som e Cia
no ginásio Adilson Rogério da Croce. Esses são os primeiros jogos da fase mata-mata do 29º Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Em São Domingos, o Departamento Municipal de Esportes confirmou a composição da semifinal do Campeonato Municipal e Regional de Futsal. Conforme a organização, a data dos jogos está a ser definida, mas tende a acontecer a partir da próxima semana. Não foram realizadas agendas de confrontos, haja vista que as equipes participantes da competição estão disputando os Jogos Abertos de Santa Catarina, no município de Pinhalzinho. No entanto, foi divulgada e confirmada a composição da fase semifinal. Conforme confirmado pelo DME, na Série B, o Sítio Bigão vai encarar a Agromaf e o outro confronto será entre a AFC Futsal versus Audax Futsal Clube. Na categoria Veteranos, um dos confrontos será entre LHW Serviços Gerais Agrobetim versus Departamento Municipal de Esportes de Galvão. A outra semifinal será disputada entre a Sociedade Esportiva e Beneficente União versus Easy Futsal Veteranos. No naipe feminino, a disputa das semifinais será entre a equipe Sem Limites Futsal Clube versus Comitê Municipal de Esportes de Abelardo Luz, e o outro jogo será entre o Jornal do Povo versus a Associação Lourenciana de Futsal Feminino. Na Série A, os confrontos da semifinal serão os seguintes: São Brás versus Sociedade Esportiva Beneficente União, e o outro confronto, Muquifo Futsal Clube versus Atlético Futsal São Domingos. Para ficar bem informado sobre o andamento das competições esportivas de São Lourenço do Oeste e região, fique ligado no portal Destaque Regional. Se quiser receber as notícias em primeira mão, curta as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e também no YouTube. Muito obrigado pela tua atenção e voltamos amanhã com mais uma edição do Esporte DR.